Pessoal, boa tarde já não, bom dia, já Não, quase boa tarde, tá? Bom, não tem esse negócio de mestre, né? É só Bira, tá bom? Sou conhecido como Bira. Se vocês tiverem alguma questão para fazer, pode ficar à vontade, não tem problema não. Quem já tem esse aparelho a bordo do barco? Bom, ótimo. Para quem já tem vai ser legal, porque o que acontece? Eu vou apresentar os recursos do aparelho, mas não vai ser um treinamento. Nós temos também um treinamento que daí a gente está acertando aí com o Celso, com o Alexandre, para fazer daí um específico da operação do aparelho, tá? Bom, todo mundo sabe aqui que a Marine Express, a empresa nossa, certo, que faz a distribuição dessa linha da Remarini de eletrônicos, mas nós temos outros produtos também, tá? Temos estabilizadores da Seakeepers, temos geradores, uma série de outros equipamentos para abastecer aí o mercado náutico. Nós não somos loja, nós somos distribuidores, tá? O nosso alvo é o que? O lojista, é o armador, é o prestador de serviço, é o estaleiro, certo? Então essa é o nosso negócio. E o que acontece? A gente não só comercializa, como nós temos o pós-venda nosso. Nós temos o nosso próprio laboratório, certo? Que quem tem produto pode se utilizar do nosso próprio laboratório, tá? Quem está pretendendo comprar, isso também é bom, porque além da garantia tem esse serviço agregado. E a gente tem também as apresentações, que é essa daqui que eu vou fazer do produto, certo? E temos o treinamento, que é um treinamento para daí todo mundo ter como operar quando estiver na frente de um aparelho desse, tá? Bom, esse aparelho que eu vou manusear aqui, ele está sendo espelhado ali naquela TV, uma TV normal, só que esse aparelho não necessita cabo HDMI, certo? Ele tem um Wi-Fi próprio dele, tá? Isso que eu estou fazendo de mandar o espelhamento para ali, certo? Vocês podem fazer no celular, vocês podem fazer num tablet ou numa TV Smart normal, tá? Do aparelho para esses três recursos, tá? No celular você baixa o aplicativo gratuito da Remarini, certo? Você tem à disposição esse espelhamento no aparelho. Você está, por exemplo, na sala de máquina e quer saber o que está acontecendo, certo? Lá no Fly, você abre o seu celular, você tem ali tudo que está sendo feito ali a nível de navegação, tá? Importante, tá? Além disso, ele também tem um Bluetooth. Esse Bluetooth, certo, é mais para o recurso de som, tá? Esse aparelho é como se fosse o quê? Um multimídia. Ele tem as funções de GPS, sonda, radar, controle de câmeras e controle também de som. Tem outros aplicativos no aparelho que são recreativos. Então, no treinamento, o que a gente faz? A gente, além de passar os recursos, a gente opera o aparelho. Nessa primeira tela do aparelho, certo? É como se fosse o celular de vocês. A Remarini, junto com a FLIR, que são dois laboratórios internacionais, certo? Eles tomaram cuidado, certo? De replicar a operação que vocês têm no celular para o aparelho. Antigamente vocês viam um aparelho com uma série de botoeiras aqui para você poder manusear. Eu vou fazer toda essa apresentação só no toque da tela, é totalmente touchscreen, tá? Existe também um outro tipo de aparelho da linha, certo? Que é o híbrido. Ele faz essa parte de touch e tem uma botoeira lateral, certo? Já agregada ao display. Para quem gosta do botão, certo? Às vezes numa condição diferenciada, lá mão molhada, qualquer coisa, você tem o botão como seu recurso, tá? É a linha Pro, tá? Então o que acontece? Aqui nessa apresentação eu falei que é como celular, certo? No celular de vocês, vocês têm o quê? Diversos aplicativos e com um toque na tela vocês vão o quê? Sempre abrindo aquele aplicativo. Para cada um dos aplicativos existe um menu que você pode configurar o que você tiver operante ali, tá? Aqui nesse caso eu vou abrir
a parte de navegação, que é o quê? Onde está localizado o barco, certo? E o que eu posso ter em recurso de navegação. Eu vou apresentar só um deles, existem 4 formas de se navegar, certo? Depois, no treinamento, que a gente pode agendar numa outra ocasião aqui na Selmar, certo? Vocês vão aprender todos os recursos de navegação, de sonda, certo? E de radar. Hoje eu só vou dar uma introdução dos recursos todos, tá? Esse treinamento é de 2 horas em 2 horas e meia, certo? Para esclarecer o operacional todo do aparelho. Aqui a gente só tem 1 horinha, senão daqui a pouco vocês vão com fome, o almoço, eu falei demais, vai ficar todo mundo nervoso. Então o que que acontece, certo? Eu vou abrir num toque na tela a função de navegação e ele vai o quê? Me apresentar onde se encontra a embarcação, certo? O rumo de proa, e eu vou explicar o que que ele está te dando ali, certo? Além da sua localização. Esse vetor de proa é exatamente o vetor para quando você determinar a sua navegação, você se colocar em cima do alinhamento. E cada um desses discos, certo? São referentes às milhas em relação ao meu ponto central até as diversas posições aí da costa, tá ok? Esse aparelho, todos os aparelhos da linha da Raymarine, certo? Trabalham com esse software, e esse software 2 vezes ao ano é disponibilizado pela fábrica, certo? Uma alteração que praticamente é uma reposição dos dados, certo? E alguns recursos que eles disponibilizam, tá? Eles trabalham com a carta da Navionics, que é um micro SD, certo? Que te dá esse detalhamento em relação à costa, tá? Com todas as boias e sinalizações, tá ok? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês verem como é que ficou simples o operacional, certo? Num aparelho desse, tá? Eu estou aqui com meu barquinho aqui, eu vou, por exemplo, vou até um montão de trigo. Antigamente, para fazer um negócio desse, você tinha que montar uma rota, fazer um monte de coisa. Essa é uma perna de um objetivo só, tá? O que eu devo fazer? Aqui no aparelho eu vou segurar aqui, em cima aqui do montão de trigo, com o dedo. Aqui. Vamos lá. Hoje ele está nervoso. Ali. Ele vai abrir essa nova página, certo? E eu vou determinar para onde eu quero ir, certo? Ir para o montão de trigo. É simples. Acho que todo mundo já fez isso aí também. E o que acontece? De imediato, certo? Eu tenho ali dos dados referente a essa navegação que eu fiz. Eu tenho a minha posição, a latitude e longitude, eu tenho o rumo que eu estou fazendo, eu tenho a velocidade que eu estou desenvolvendo, o rumo que eu tenho que fazer, quantas milhas eu tenho a percorrer, certo? E lá embaixo o horário. Eita! Calma que ele volta, tá? É alguma interferência. Como é Wi-Fi, se tiver um outro Wi-Fi, ele também dá essas interferências. Mas já, voltou, tá? Então essa é uma das formas de se navegar. É a mais prática, mais simples, no toque da tela. Existem mais outras 3 funções, que é a rota automática, que é basicamente o seguinte: por exemplo, eu vou sair daqui da Marina e vou para o outro lado da ilha, vou até Castelhanos. Eu faço a mesma coisa, certo? Que eu fiz aqui, determino para onde eu quero ir, certo? Mas que eu aciono a rota automática. E o que o aparelho me proporciona? Ele faz a rota segura da onde eu estou até Castelhanos. E ele vai considerar uma série de fatores, certo? Que você tem que introduzir dentro do aparelho. Tá? Qual o calado do barco, a boca do barco, o tipo do barco, se é veleiro, se é lancha, se é inflável, certo? A altura. Eu tenho que colocar isso tudo no aparelho em relação à rota que eu estou fazendo. Ele vai pegar também a tábua de maré, que ele tem uma tábua de maré dentro dele, não sei se vocês estão vendo, em torno da costa toda, certo? Você pode abrir a tábua de maré aqui e saber qual a maré do dia anterior, do dia posterior, certo?
você tem todos esses recursos. Ele vai pegar, então, os dados do barco, os dados da tábua de maré e os acidentes geográficos. E vai fazer a rota mais curta e mais segura com todos esses dados, tá ok? Existe também a gravação automática, certo? Que é um estilo de navegação que é praticamente como vocês podem fazer no Waze, tá? Eu deixo gravando todo o percurso que eu faço. Um exemplo que eu sempre dou, estou aqui, daqui a pouco eu vou para São Paulo. Eu disponibilizo esse tipo de navegação e ele faz todo o traçado que eu fizer aqui. Pego a avenida, pego a Tamoios, subo, Marginal, chego em São Paulo. E isso aí eu posso guardar por uma segunda viagem que eu possa fazer. O aparelho aqui disponibiliza certo de 150 rotas que você pode deixar previamente armadas, certo? É como um livrozinho que você vai fazendo todo o descritivo dos passeios que você quer fazer, tá? Então, a possibilidade de você perder a rota não existe também, porque uma vez gravado na memória, certo? Ela fica constantemente à sua disposição. É só ativar, tá? A nível de navegação, certo? Os recursos eu estou explicando, mas depois no treinamento que a gente vai ministrar aqui na Selmar, vocês vão poder receber o que? Mais informações, e a gente tomou até o cuidado de desenvolver esse treinamento num PDF que cada um dos participantes recebe no seu celular, para evitar o quê? Que quando, lógico, estiver a bordo, esqueça de alguma coisa, é só abrir o PDF no seu próprio celular e ter tudo que foi explicado durante o treinamento, tá ok? Eu vou falar um pouquinho também de sonda, porque eu falei para vocês que é um aparelho como multimídia, certo? E eu sei que tem um pessoal que pesca aí, já eu não pesco, eu não sou pescador, então me venha com aquelas perguntas de pescador. Eu vou só demonstrar os recursos, tá ok? Também. Então, aqui ó, eu voltei para a primeira página, certo? E agora eu vou explorar ali, vou mostrar para vocês a sonda, certo? O que acontece? Nesse recurso de sonda, vamos abrir aqui. Eu tenho uma série de visualizações do relevo do fundo, tá? Essa é uma visualização em 3D, que me permite observar a embarcação de diversos ângulos e o descritivo do relevo do fundo também, tá? Bom, o que acontece? Existem sensores, certo? Para cada uma das finalidades. Existe o sensor mais simples de 600 watts, que é um sensor que te dá o descritivo do relevo de fundo, mas de uma forma mais simples. Essa visualização em 3D, eu vou mostrar depois também a visualização lateral, certo? E duas outras visualizações, certo? Ela só te dá num tipo de sensor que é o RV, é o Real Visual. É um sensor composto com diversos sensores que me permite essa leitura, tá ok? Mas só que acontece o seguinte, essa leitura é só até 50 metros de profundidade. Acima disso, eu tenho que utilizar um outro sensor que não me dá esse tipo de visualização, mas ele também é preciso, tá ok? Eu vou mostrar agora uma outra forma também de visualizar o relevo do fundo, tá? Essa todo mundo conhece, é a mais usual, tá? Então, aquele sensor que eu falei, esse RV, que é composto com diversos sensores, ele te dá as 4 possibilidades de leitura do relevo do fundo, tá? Aquela primeira, certo? Que é uma leitura em 3D, essa que é normal, certo? Eu vou apresentar outra aqui também, que é a leitura lateral, Side Vision. Como é que funciona isso? Certo? Não sei se todo mundo conhece qual é o procedimento de um transdutor, que é o emissor de onda. Ele é um cone,
certo? É como se fosse uma lanterna. Se eu apagar tudo aqui, colocar a lanterna na parede, vai sair um cone de luz que vai fazer o quê? Uma circunferência ali na parede, certo? Só que esse tipo de leitura para baixo. Nessa leitura, da leitura lateral, do side vision, certo? Esse cone ele se abre, certo? E fica como um feijão. O barquinho, vocês estão vendo, está aqui. Eu vou colocar no meio daquela linha, tá? Tá vendo a linha azul? E ele está fazendo a leitura lateral, tá? Isso é bom para achar parcel, cascalho, essas coisas todas. Eu não pesco, eu saio com o pessoal que pesca, mas não sei nem dar nó no anzol. Se tiver pescador aí, não me venha questionar que tipo de... Porque o pessoal que usa bastante sonda, que pesca, usa muito sonda, né? Então, essa é a leitura lateral. Então, mostrei 3 formas de se ler. Eu tenho também uma outra forma, certo? Que é o down vision, certo? Que é aquela colorida, porém, dessa forma que eu imito o que? Um ultrassom. Quando você vai fazer uma operação interna, você tem o quê? O recurso do ultrassom que vai fazer a leitura dos seus órgãos internos. Ela te dá exatamente isso. Nesse transdutor que é o quê? Nesse sensor que ela é completo, composto, tá? Se eu comprar um sensor simples, eu vou ter essa leitura e aquela colorida. Um sensor de 600 watts. Agora, o mundo da pesca. O mundo da pesca, certo? Trabalha com o quê? Com sensor de 1K, 2K e 3K, o mundo da pesca, o pessoal da pesca, tá? O que te proporciona isso? Uma leitura de até 800 metros de profundidade, certo? Pessoal que vai nas tetas, cascalho, certo? Para fazer esse tipo de pescaria. Então, essas sondas, certo? Esses transducer, na hora da compra do aparelho, você tem que determinar o que você vai fazer. Eu quero só esporte e recreio, esse tipo de sensor simples. Eu quero o quê? Brincar de pescar aqui na costeira. Eu tenho o quê? Um sensor composto com as 4 formas de se ler. Não, meu negócio é pesca oceânica, eu saio fora, eu tenho downrigging, eu tenho auto-rigging, eu tenho aquele monte de coisa no barco. Certo? Eu quero alguma coisa mais precisa, eu vou sair em águas mais profundas. Sensor de 1K, tá? Bom, manuseio de sonda, certo? A gente costuma lá popularmente dizendo que a sonda é uma coisa feita pelo diabo. Porque o que acontece? Tem muito recurso, é muita coisa, mas existe certos recursos básicos que na própria tela você pode deixar determinado. Você entra aqui, ó, no canto ali da tela, tem aquelas linhazinhas, você abre aqui os recursos de sensibilidade, certo? O recurso de cor, o tipo de relevo do fundo, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vejo a intensidade do relevo do fundo, tá? Eu vou mudar e vou colocar sensibilidade, eu aumento e diminuo a sensibilidade, tá? É tudo direto na tela. Eu não preciso ter botão, não preciso ter nada, certo? É um recurso totalmente diferenciado. Vocês estão vendo que eu estou falando com vocês, certo? Explicando e simplesmente coloca ali na tela o que eu quero, aperto, acabou, tá? O aparelho foi desenvolvido para isso, para ser prático. No mar, certo? Você navegando, velejando, pescando, certo? Você não quer ser escravo, fazer um vestibular de como operar o aparelho. Você quer um negócio prático, eu quero isso, pum. Eu quero aquilo, pum. Pois não. Pode ser instalado em cima do piso? Essa é uma outra questão legal. O que acontece? Eu tenho sensores transducer, eu falo sensor e transducer é a mesma coisa. O que acontece? Que são in-hull, tá? Que eu posso colocar dentro do casco, certo? Eu tenho true-hull, que é através do casco, e tenho transom, que é de espelho de popa. Tá? O in-hull é para essa finalidade, mas tem um porém, vai depender da estrutura do fundo do casco, senão você vai ter perda. O in-hull, certo? Para essa leitura normal e para aquela colorida, certo? Ele funciona muito bem, mas esquece para 3D e esquece para side vision, não tem jeito, tá? Mas existe, é no ato da compra, certo?
eu quero um INRU para não furar o casco. Essa sempre é a questão do pessoal. Qual a espessura do casco, qual o tipo de casco, para você o quê? Ter melhor aproveitamento do que você está comprando. Não adianta eu comprar um INRU, certo? Eu tenho uma estrutura do casco com sanduíche dentro, com coisa dentro, entre as camadas de fibra. Esse INRU pode ser instalado diretamente sobre o casco? Não tem problema de aquecimento? Existe um INRU que é de 600 watts, que o que? Opera em cima do casco sem o problema de aquecimento. E existe um outro, certo? Que é de uma wattagem maior. Quanto mais watt, mais ele vai esquentar também, que ele trabalha numa caixa, uma caixa amarela. Não sei se vocês já viram em barco por aí, você entra lá num porão, de repente tem uma caixa amarela, meio de diagonal. Ali dentro está um INRU, certo? E proporciona aquela caixa o quê? Uma refrigeração para o sensor. Porque se ele operar... Metálico nunca. Metálico nunca, não tem jeito, tá? O que acontece com os transducer, certo? Se você sair com o casco, com o barco, vem aqui na marina, coloca o barco no seco, liga o aparelho no seco, se você molhar a mão, você vai ver, você vai sentir um pulso ali. Esse pulso, se você não desligar, ele vai o quê? Continuar e vai aquecer. Então a gente sempre recomenda desligar o transducer quando for dormir no seco ou quando for dormir no seco e ligar o aparelho. Às vezes por curiosidade, a pessoa vai lá e quer ver o aparelho funcionando, mesmo parado aqui no seco, não é muito recomendável devido a isso aí. De vez em quando pensa, queimou meu sensor. Como queimou o sensor? Queimou o sensor porque não tem jeito de queimar o sensor, porque ele trabalha na água, certo? Você operou ele no seco. Tá? A gente recebe de vez em quando reclamações, tipo, meu GPS não está funcionando, eu estou sem a minha localização. Como assim? Certo? Dá uma olhadinha para a gente aí num recurso que tem para visualizar se você está recebendo ou não um sinal. Eu vou voltar para aquela primeira tela, tá vendo lá em cima aquele globinho onde tem as coordenadas? Eu vou dar um toque aqui, ele vai abrir uma página de satélites e ele vai apresentar esse quadro. O que vem a ser esse quadro? Eu estou no centro desse quadro. Os quadradinhos em verde ou redondo também é os satélites que estão em uso. Só que isso aí é uma simulação. Aqui dentro nós estamos em ambiente fechado. Vocês estão vendo que está pulsando a simulação ali em cima. Os que estão sendo rastreados vão me aparecer em laranja. E os que estão perdidos, certo? São os brancos. Inclusive, quem fez isso? Quem fez isso? Voltou. Ali embaixo, certo? Ele vai mostrar quantos decibéis, certo? Eu tenho em relação a cada captação de sinal de cada um dos satélites. Então eu venho aqui, abro esse recurso e do lado, vocês viram ali, apareceu uma tarjazinha em azul, certo? Que me dá o quanto eu estou recebendo em decibéis. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque eu comecei dizendo que tem clientes que ligam dizendo que estão com perda de sinal ou não estão recebendo sinal nenhum, tá? Daí a gente pede para ele ver isso aí e se continuar, você vai, onde é que você está? Eu estou na garagem, com essa estrutura metálica em cima. Não vai receber, tá? Não tem jeito, tá? Porque o que acontece? É impossível de você ficar sem sinal com esse aparelho porque ele tem 72 saídas de sinal de recepção e transmissão. Se a gente pudesse ver aqui no aparelho, com ele ligado, fora da simulação, você ia ver 72 fachos de lanterna, como se fosse, buscando informação na constelação de satélites que está em torno aí do globo. Tá? Então não tem como você perder sinal. Existe a possibilidade de perda, certo? Quando eu estiver numa casaria fechada, certo? Metálica, que é o pessoal de serviço, tá? Mas isso é tranquilo de se resolver com uma antena externa, tá? Então eu coloco uma antena externa e recebo o sinal lá dentro do painel do barco, tá ok? Bom, pessoal, vou voltar para a primeira página, certo? E vou falar um pouquinho de radar, tá? Vou mostrar os radares aqui, os recursos que você tem, tá? Vou procurar aqui uma tela,
de radar, onde está só radar. Eu não tenho só radar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tela aqui para mim. Eu vou excluir essa, vou vir aqui e vou montar. Isso não precisa fazer na vida real, tá? É só aqui na apresentação. Salvar, pronto. Radar. Bom, quem já operou com radar? O Code eu sei que é um mestre do mar, né? Mas quem aqui já opera com radar? Bacana. O que acontece com o radar? São seus olhos à noite ou na neblina, tá? Eu saio daqui, por exemplo, para fazer um passeio no canal. Tem um trânsito intenso, eu parei lá no curral, tomei umas caipirinhas e escureceu, certo? Daí eu venho feito um... Não, se eu tiver um radar, você tem todo o panorama em torno da sua embarcação, tá? Nessa apresentação, certo? Eu vou explicar aqui na tela o alcance, certo, de cada anel, certo, é 0,50 de milhas. E no total eu estou com 2 milhas de alcance. Então eu tenho a visualização, certo, total de 2 milhas. E esses alvos aqui são outras embarcações que eu posso rastrear. Então eu vejo, certo, e tenho informação dessas embarcações também. E aqui é uma costeira, uma praia, uma outra costeira, e eu estou sempre aqui no meio, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem visualizar o trânsito das demais embarcações. Eu estou com o radar aberto, falar um pouquinho também de antena, eu falei de transitos, agora eu vou falar um pouquinho de antena. A antena de cada radar, certo, tem um alcance específico. Essa antena aqui, ela tem 48 milhas de alcance. Nós temos outras antenas que vão até 92 milhas de alcance. Mas o que acontece? Para esporte e recreio, você não tem uma casaria tão alta, certo? E uma torre tão alta para usar uma antena com esse recurso tão grande de 90 milhas. Uma Intermariner, certo? Uma Crank, uma Ferret, daí faz sentido você ter uma Open Array, uma antena desse alcance. Mas para esporte e recreio eu tenho a Quantum de 48 milhas. Mesmo assim, certo? Essas 48 milhas eu praticamente não utilizo devido ao seguinte, a curvatura da Terra. Eu tenho perda dessa onda. Imagine que isso aqui, como ela funciona, é uma onda, certo? Que dá 360 em torno do meu barco e pega tudo quanto é massa. É assim que funciona um radar, tá? E o que eu faço com essas 48 milhas? Eu posso reduzir e ter o quê? Uma boa visualização com 10. É como binóculo. Eu pego o binóculo aqui, abro o binóculo para ver ali, mas com toda a potência dele, fica tudo embaçado. Então eu tenho que ir ali na rodinha, certo? Até chegar numa visualização que me dê uma boa nitidez. E o radar é a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu estou aqui navegando nessa situação, observando as demais embarcações. O vermelhinho ali, que está ali bem na proa, certo? Seria uma embarcação. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, segurar em cima dele, aqui em cima, e ele vai abrir um quadro, ei, vai, vai, isso, um quadro com a latitude e longitude daquela posição, o alcance em milhas que eu tenho e o rumo que ela está fazendo, certo? E eu vou adquirir aquele alvo, porque a partir daí eu tenho o quê? Qual a trajetória que ele está fazendo, tá vendo? Adquirir o alvo, eu só dou um toque aqui em cima, pronto. Vocês viram ali? Aquele alvo já está cravado, certo? E eu posso observar qual a trajetória o tempo todo de uma segunda embarcação. Vamos pegar isso aí numa outra embarcação, lá do lado direito de vocês ali. Vou pegar essa outra embarcação, peraí, pegar essa aqui, certo? Ela me dá as informações e eu vou adquirir esse alvo novamente. Dá uma olhadinha. Essa, inclusive, ele te deu até a linha de proa que está sendo feita pela embarcação, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no canal, tem uma série de pontos sinalizado em vermelho, tá? Eu quero saber qual é a trajetória, se eu estou em curso de colisão ou não em relação àquela outra embarcação. É só eu
travar em cima da embarcação e ficar observando o tempo todo. Tá ok? Esse é o recurso do radar. No treinamento mais específico, a gente vai abordando diversas situações. Regulagem do radar também. Da mesma forma que a sonda, dá uma olhadinha ali embaixo, tem aquelas 3 setinhas do lado direito ali embaixo, inferior. Eu vou ali, dou um toque, ele me abre aqui na lateral, certo? O recurso de sensibilidade, o recurso de chuva, o recurso de mar, certo? E nesse tudo automático que ele me dá ali embaixo, ele vai fazer o possível, certo? Para te dar uma resolução da área onde você está transitando da melhor forma possível, tá? Mas se você gosta de operar, tem uma certa sensibilidade aí para eletrônicos, você tem como operar diretamente com esses recursos dele, tá ok? Geralmente, nas entregas técnicas que a gente faz das embarcações, a gente sempre consulta o responsável de bordo, o marinheiro que está lá, se já operou com o radar ou não, tá? E geralmente, um pouquinho, daí a gente faz o seguinte, é de dia, você vai sair com o radar de dia, mas não é para usar à noite, não, é para usar o tempo todo, tá? E na maior parte das vezes a gente vai explicando, no final do dia ele já se tornou um operador de radar, tá? Não existe mais, por exemplo, aqueles radares em que você tem aquele monte de botão, porque é tudo touch, é tudo moderno, é tudo um software grande que te permite todos esses recursos, tá ok? Bom, apresentei as 3 funções básicas e você pode depois também, nessa mesma tela, ter a possibilidade de dividir a tela, tá? Então aqui, eu abri aquele ícone que tem o barquinho e o radar, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ah, tão legal. Tá? Nessa situação aqui, tá? Não sei se vocês viram aqui, o barco está aqui no meio. O que é esse monte de setinha verde e tudo mais? Isso é um recurso que na navegação todo mundo agora pode se utilizar, porque é um AIS que te permite o quê? Não colidir com outras embarcações. Tá? O AIS é um instrumento que você acopla esse display, certo? E através de uma antena da própria AIS, ele te dá a sua posição e ele te dá também o movimento das demais embarcações. Como é que isso é possível? Todas as embarcações que têm AIS, certo? Tiveram que, ao comprar o AIS, certo? Registrar na Anatel e eles vão receber, e o usuário vai receber um código que vai ser colocado dentro do aparelho e a partir dali você é visto e vê as demais embarcações, tá? E o radar te dá essa possibilidade de também cravar em cima daquela embarcação e saber, certo, qual que é o rumo que ela está fazendo para evitar uma colisão. Pois não? Eu trabalho no Alan desse equipamento. Então, quando eu coloco para operar o radar e essa tela do GPS, eu estou indo assim para lá, o cara está dando, por exemplo, ele me dá a proa certa no radar. Só que à esquerda, ele não me dá a proa certa. Isso. Indo de ré. Isso. Ó, isso aí é normal acontecer porque é o seguinte, no ato da configuração do aparelho, você tem como determinar qual é o rumo que você vai... Você quer navegar pelo seu rumo, você quer navegar pelo norte ou você quer navegar, certo, em relação à rota que você fez. Você fez isso? Vamos fazer o proa. Da mesma forma que ele dá no radar, ele dá no... Isso, mas dá sim. Quer ver? Eu vou te mostrar isso aí agora. Eu estou nessa configuração da visualização da carta, certo? Eu venho aqui, do lado dele, venho aqui, ele vai abrir aqui, ó. Aqui. Dá uma olhadinha aqui. Orientações da carta. Eu estou com o norte para cima, tá? O que isso quer dizer? Que eu estou ao longo da costa, do norte para cima. Eu entrei numa baía fechada, eu fiz um rumo, certo, em relação a um ponto, como você falou, de Caraguá. Eu não quero o norte para cima, eu quero em relação ao meu rumo. Olha o que você tem que fazer. Dá um toque aqui, vê o que aparecer. Não muda? Não muda. É mesmo? Não muda.
Chama assistência técnica, tá vendo? Nós temos a nossa assistência técnica. Onde está seu barco? Aqui no Montal. Tá bom, na Ilhabela nós temos um posto de atendimento, que ficam 2 técnicos, tá? Isso. Pode pedir que eles dão um pulo até lá para resolver esse tipo de problema, tá? É alguma coisa na configuração. É que já troquei uma tela toda. Trocou? Deu um problema logo quando pegou o barco, deu um problema. Sim, Aí já trocou a tela. certo. Só que permaneceu do mesmo jeito. Faz essa solicitação, tá? É coisa da Marina Express, a gente tem isso. A gente tem Angra, tem Santos, tem aqui na Ilhabela, Salvador e Recife. Então, já fiz até um merchandise aqui. Tá? Mas, ó, se for o caso de trocar, certo? É só dar um toque em cima, tá? Bom, eu estava mostrando para vocês na primeira tela ali que eu posso dividir a tela com radar e sonda, mas eu posso também fazer o seguinte, posso colocar o radar, o display com a sonda. Aqui, ó, eu tenho aqui diversos casos, eu vou apagar de novo aqui e vou determinar, vou excluir esse, eu vou criar uma tela, tá? Eu simplesmente venho aqui, abro, ele te dá a possibilidade da tela inteira, tá vendo? Ali a tela inteira, eu vou dividir a tela em 2 e vou colocar a navegação e vou colocar a sonda, certo? E vou salvar. A partir de agora eu tenho aqui a cartografia mais a sonda. Eu abro, eu posso o quê? Navegar em cima da rota que eu fiz, certo? Aquela primeira, e ter o recurso da sonda na visualização aqui, ó. Eu determino down vision. Tá aí. Tá? Esse aparelho ele tem um recurso legal também. Já que você falou nisso aí, existe a possibilidade de um atendimento remoto. Tá? Como é que isso é feito? A pessoa está na embarcação e o técnico está na unidade. Certo? E é coisa simples, você liga para lá e fala, eu tô tendo problema lá. Tá. Em vez dele se deslocar. Mas olha, fala a verdade, difícil de atender assim. Normalmente fala assim, ó, liga para a secretária tem que agendar. Se não faz o serviço que está falando. A engenharia? Você falou que é a engenharia? Não? Não? Não sei. Fica pro patrão. Não sei, mas existe o recurso, certo? Aqui o Ndesk, certo? É aquele primeiro recurso, que é uma numeração do próprio aparelho que o operador do outro lado da linha vai resgatar esse número e você tira a mão do aparelho e ele no escritório, né, faz esse tipo de regulagem do aparelho, vê qual que é o recurso, certo, que ele pode utilizar para sanar a dúvida do usuário, tá? Agora, eu tenho também aqui nesse aparelho a possibilidade de visualizar quem tem Mercury a bordo, certo? Visualizar os instrumentos de bordo dos motores da Mercury, tá? Vou abrir aqui, tá? Eu tenho como interfacear. Todos os motores agora são eletrônicos, com saídas eletrônicas que eu posso, através dessa saída, integrar o motor ao display do aparelho, certo? E eu monitoro todas as funções diretamente aí nessa tela. Mercury, Yamaha, Johnson, se for de popa, se for Caterpillar, de centro também, se for MAN também, pode ser Volvo, todos eles têm o protocolo eletrônico para interfacear. Os modernos, antigo não tem jeito, tá? Não. Não me venha com esses pré-históricos, tá? Então, outros recursos que eu tenho também, eu tenho aqui, por exemplo, é a Yamaha, eu trouxe aqui, vamos ver se ele vai abrir, certo? Você perguntou, não vai abrir hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Yamaha, tá? É o mesmo display da Yamaha que é espelhado diretamente no aparelho. Então, em vez de você ficar monitorando duas telas, você numa tela só pode chamar a função de visualização dos recursos do motor, numa tela só, direto na tela do GPS, tá? Vou dar uma saída aqui.
Agora ele entrou, mas não quer sair. Na simulação, ele dá esses probleminhas às vezes aqui. Agora vamos lá, tá? Câmeras. Tá. Bom, vamos ver se ele vai abrir. Bom, nessa função de câmera, ele não está abrindo as câmeras, é uma simulação que ele dá das câmeras. Ele dá a possibilidade de você visualizar a proa, a popa, a sala de máquina, porque a Raymarine tem algumas câmeras que são térmicas, que você pode colocar na sala de máquina e pode determinar qual é a temperatura máxima de cada um dos aparelhos que estiver na sala de máquina, e ele vai dar a coloração mais avermelhada. Mas Só FLIR. Só da FLIR, tá? nenhuma outra linguagem de câmera que ela aceita? Não tem. Só da FLIR, que é desenvolvida para trabalhar. A FLIR é a marca das câmeras, tá ok? E o que acontece? Aqui eu também tenho, nesses aplicativos, que eu passei rapidamente, se você quiser, para recreação tem até Netflix. Como o software é grande, ele comporta esse tipo de coisa. Eu tenho também alguns outros, aquele Grib, certo? Vou abrir aqui, vamos ver se ele vai abrir. Que hoje está todo mundo nervoso com a abertura. Acho que vai. Vai, demora um pouquinho. Agora vai, pronto. O que vem a ser o Grib? Pronto. Existem algumas provedoras internacionais que disponibilizam para os usuários, certo? A meteorologia de cada uma das regiões onde você está navegando. Eu vou fazer uma viagem de longo curso, certo? E quero sempre estar a postos do que está acontecendo a nível de meteorologia. Então o que acontece? São uns provedores que você faz um login, paga por ano, certo? E o aparelho recebe todas as informações aqui, aonde você estiver. O vento, a precipitação de chuva, a pressão, certo? Tudo combinado, ondas e uma série de outras informações, aqui direto na carta, tá? O aparelho disponibiliza isso, mas você tem que fazer o quê? A aquisição, certo? Desse pacote junto a essa provedora internacional aí que dá meteorologia, tá? Ele já vem preparado para isso. Tá ok? Vamos voltar para lá para ver outros recursos. Tá? Vamos. Pronto. Bom, além disso aí, você tem a Lumishore, tá? Que são aquelas luzes aquáticas que você coloca no fundo do barco para ficar bonito. Vocês veem de vez em quando esse tipo de coisa, tá? Eu tenho o Seakeeper, que eu posso operar diretamente no aparelho. Eu ligo, desligo o Seakeeper e tem informações sobre o aparelho. O Seakeeper, vocês sabem o que é? Aquele estabilizador, que agora está sendo muito utilizado por uma série de estaleiros que já sai praticamente com o Seakeeper instalado. É para evitar que todo mundo não enjoe a bordo, é um outro tipo de navegação. Quick ali do lado, que vocês estão vendo ali, são todos os sistemas hidráulicos que eu tenho. Se eu tiver uma direção hidráulica, um guincho hidráulico, um boat thrust hidráulico, através dali eu posso interfacear e ter o recurso de visualização na tela do aparelho, tá? Vamos ver mais coisa aqui. Oi? Volta uma tela. Volto. Aquela que estava com... Não, aquela que estava. Onde está os Aqui, aplicativos. Vocês viram que só com o dedinho, qual que é o outro? Victron. Ah, Victron. Só que ele não te dá nada porque ele está no simulador e você também não tem os aparelhos ligados. Tem. Está todo ligado. Tem que estar tudo. Muito legal. Puta. Você já viu? Não. Tem no Leopard lá. Você tem? Ele te dá tudo. Te dá todos os recursos de visualização. Aí ele não te dá. Tá por onde está entrando, Isso. está saindo, o que está consumindo.
Mas é mais avançado para quem tá o tempo todo no mar, como o Kodia. Kodia, né? Então, para quem vai no esporte recreio, até entender tudo aquilo, complica. Tem que... Mas é sensacional. Tá? O que mais você queria ver? Falei que vai... Davi. Isso. Tá? Bom, pessoal, eu tenho aqui também um quadro de alarmes, que daí você pode configurar alarme para todas as funções de bordo. Todas as vezes que eu tiver aquele retângulo com aquela setinha ali embaixo, certo? Eu tenho como explorar mais informações. Tem um alarme de profundidade, alarme de chegada, alarme de tudo, tá? O único inconveniente é ligar mais do que 3 alarmes e ficar louco à noite, né? Então, alarme tem que ser bem definido, tá ok? E nesse último quadro é a configuração do aparelho. Nessa configuração eu visualizo o software, atualizo o software, certo? Eu posso utilizar na atualização do software, deixa ele voltar, certo? Uma antena, certo? Uma antena daqui um Starlink, ou uma Starlink, ou uma antena daqui, ou o próprio celular. O celular é limpo, tá? É aquilo que eu falei, são 2 vezes por ano a Remarini disponibiliza essa atualização do software interno. E eu tenho também a atualização da carta, certo? Ele só me diz qual é a versão que está rodando e se precisa fazer a atualização, a última atualização. O que acontece com essa atualização da carta? Não é feita no aparelho, e sim no seu PC, certo? Porque quando você compra o aparelho, você adquire a carta eletrônica e essa carta tem que ser ativada. Como é que ela vai ser ativada? No PC, você entra no site do fabricante, que é a Navionics, certo? Faz o seu login, ativa a carta, ela está pronta para usar, leva, coloca no aparelho. A atualização, ele vai te dando a atualização quando deve ser feita, certo? Como é que você tem que fazer? Tira do aparelho, coloca no PC, faz a atualização e volta para o aparelho. Do aparelho em si, do hardware, é nele, da carta no PC, tá? Tem as diversas formas de se ler o aparelho, certo? Aqui está em português, mas se tiver uma visita a bordo, se for espanhol, francês, alemão, se for chinês também tem como você determinar a linguagem que você quer. Aqui hoje é português porque todo mundo fala português, tá? Oi? Quando faz a atualização do software, os dados registrados de log, etc e tal, zero? Não perde. Essa é uma pergunta boa. Tá? Todos os dados que você tem aqui, as rotas, os waypoints, certo? Toda a sua vida que você tem ali, certo? Na atualização do software não existe o risco de você perder. Não perde? Não perde, tá? A única forma de se perder é se caso der um problema no aparelho, daí ele vai para o laboratório. Para evitar essa perda, você lá eles pegam um micro SD, faz um backup, tá tudo ali, o aparelho voltou a funcionar, coloca e faz uma reposição. Ele emite uma posição de satélite? Emite? Não, ele só recebe. Tá? Se tiver transceiver, aí é o IS. Mas o IS na realidade, ele tem uma antena própria que também recebe. Não, que recebe. Mas aí para emitir, isso. Mas aí tem que ser a antena que é o isso. transceiver. Isso. Você tem o receiver. Sim. Mas o ISD é passivo e ativo ou não? Os dois. Classe B. Tá. Sempre classe B. Tá. Não adianta você colocar classe A. Para quem não está entendendo essa linguagem toda, é o seguinte. Para evitar colisão, o meu barco e os demais barcos estão emitindo sinais que apareceu ali na tela, aqueles verdinhos, aquelas listas, tá? Existem aparelhos, certo, que ele não emite o sinal, ele só recebe o sinal. É o classe A, tá? Nem sei porque foi desenvolvido, porque o mais prático é receber e transmitir, tá? Porque você sabe onde você está.
Tá, o pessoal de trabalho ainda está trabalhando com classe A. Esporte e Requer recreio. uma antena própria para IS. Já vem. Hã? Já vem. Já vem? Já vem com a IS, já vem com a antena, certo? E você, inclusive, pode utilizar uma antena de VHF independente ou um splitter com as duas, uma antena só para duas funções, tá? Mas a gente sempre recomenda uma antena de Separada, é VHF melhor. separada, tá? Pois não. Não, não dá. Naviop. Naviop é um outro recurso. Você tem Naviop? Não? Ah, tá. Não. É um outro sistema. Tá? Geralmente o pessoal sempre pergunta também em relação àquele recurso da Navionics que vocês têm no celular. Alguém aí sempre tem no celular, certo? São produtos distintos. Aquilo que você tem no celular, certo? É só para o celular. E esse aparelho aqui recebe o quê? Uma carta da Navionics que te dá todos os recursos e com o sinal de satélite você pode navegar. Tá? O empecilho, às vezes, do recurso do celular, certo? É o que? Bateria ou sinal. Tá? Isso aqui não, você dá a volta ao mundo sem perder sinal. Se a sua bateria de bordo estiver ruim, daí não tem jeito. Tá? Tem perguntas aí, pessoal? Fiquem à vontade, porque o negócio é, às vezes, tem sempre uma dúvida por parte de alguém. Tá? Só não me faz pergunta de pesca. Fala. Eu vou complementando o que ele falou, assim, você tem duas opções. E são opcionais. Então, o barco tem o Bira falou, tem integrado. Mas aí você tem o receptor. Para você transmitir, você compra um aparelho que é o 700, né? Isso. 700. Você compra esse aparelho separado, aí esse que morre. Ele fica lá como se fosse um backup, mas ele tem um bypass dele e só o 700 usa, que aí ele é receptor e transmissor, que aí é o transceptor. Tá. Aí você continua recebendo, que é o que já vem do Isso. e você transmite. Aí você vai lá pro teu PC, espeta um cabo que infelizmente ainda é micro USB, USB você tem que achar um cabo de dados USB, e lá no PC tem um aplicativo dele, você baixa o programa tudo, e aí você coloca as informações do barco. Tamanho, tipo, semi-inverso, É como se fosse para registrar. aí vai, e o nome do barco. Isso. E o MMSI. E o seguinte, é igual rádio. Até a distância da Esse é o antena. pessoal que estação rádio que tem que ter, e daí eles não tem. Quando você vai espetar lá o MMSI, você não quer lá, você errar o número, você não muda mais. Jogar o Só aparelho erra uma fora, vez. você pega, joga o aparelho fora, faz uma fogueira bem bonita. Só erra uma vez. Você errar o MMSI, quando você põe o número do MMSI, ele fala, gravado. Você tem certeza? Sim. Não, você conferiu? Ele pergunta 3 vezes. 3 vezes. Ó, se você gravar, não muda mais. É verdade. E aí esse MMSI é o que sai lá no call sign e no IS, quando você está vendo a informação do barco. Vocês tiveram agora uma aula com o mestre que é o tipo de recurso que é muito mais avançado. Ó, esse recurso do MMSI, quando você coloca aqui em cima da embarcação, certo? E visualizar o AIS daquela embarcação, certo? Ele te dá todas as informações, inclusive, vai. Hoje ele tá nervoso, não tomou café. Vamos. Olha lá, dá uma olhada. MMSI é a numeração que o Kodia falou. Da estação. Isso, tá? Perfeito, é isso aí. Tá? Isso ajuda, cara, ajuda muito. Tá faltando o número ali. Mas, porra, Tá? Te dá um nome, te dá toda a informação da embarcação. Tá? Pessoal, tem mais dúvidas aí em relação ao aparelho? Como eu falei, vai ser ministrado aqui um treinamento para quem tiver interesse. Vamos fechar uma turma, certo? Da Selmar, para o quê? Para um manuseio com mais informações. O radar de chuva. Tem alguma Tem. Isso. Tem direto com o radar.
Apaguei. Mas olha o bom desse aparelho. Eu apaguei, mas eu posso colocar de novo. Tá? Então aqui, ó, vem aqui, eu vou apagar aqui, vou excluir e vou colocar o radar. Tá? É só segurar aqui na tela, ele abre, certo? Tela inteira. Vou colocar o radar na tela inteira. Salvei, tá? Agora aqui, ó, vou abrir e vou mostrar para vocês, certo? Mas só que como não vai aparecer a chuva, porque é uma simulação. Mas como é que você faz? Se eu estou visualizando ali o radar, tá? Eu venho diretamente aqui na tela, nesses recursos aqui, certo? E ali, ó, tá vendo? Segundo ponto, chuva. Eu posso aumentar ou diminuir a visualização para o quê? Observar a massa de chuva que está no horizonte, à noite, de dia. Aqui, ó. No aparelho não acontece nada, mas na vida real acontece. Nós temos alguns filmes, alguns tutoriais no YouTube referente a isso. Inclusive o Tuba gravou um muito legal, ele navegando e a chuva, ele fugindo da chuva e falando, ó, pessoal, a chuva tá lá com a câmera, certo? E a chuva sendo apresentada aqui no radar, tá? É muito legal porque aqui, o simulador, não vai. Ah, vamos falar uma coisa que o Code aqui levantou, tá? Essa é uma antena normal, 48 milhas, uma Quantum. Existe a Quantum 2 Doppler, tá? Que é uma antena que te dá um recurso de visualização diferente, tá? Aqui eu mostrei para vocês, se adquirir no alvo, colocando o dedo em cima, blá, blá, blá. Mas aqui, ó, vou mostrar a Doppler, tá vendo ali? Doppler, só porque eu... pera, vamos. É o Wi-Fi de um dos dois que tá com conflito. Olha lá, Doppler. Vocês vão ver que vai mudar tudo e eu vou explicar algumas coisas que vocês vão ter de recurso dessa antena. Aqui, ó, vou ativar a Doppler. Não sei se vocês viram aí, já mudou toda a coloração. E a função específica da Doppler é o quê? É mais aquela de visualizar o alvo, certo? E saber qual é o rumo em relação à minha proa, mas com uma coloração diferente, tá? Quando o barco está em rumo de colisão, a minha proa, ele vai se apresentar em vermelho. E quando não, em verde. Mas essa informação vem do AIS? Não, do radar. Da antena do radar. Se você não tem... Mas aí a antena está lendo que ele está vindo para você? Justamente. O que acontece? Ele vai geralmente a gente faz o seguinte, o barco está na nossa proa, nós temos 3 lanchas da empresa que a gente tem tudo isso aí montado. Inclusive, depois, se vocês quiserem conhecer, é super legal porque a gente está na água e com tudo operante, tá? Então, o que a gente faz? Pega um alvo, coloca a Doppler, ele está em vermelho, a hora que ele está aqui no meu través e passou, aquele barco fica em verde, tá? Isso à noite, certo? E eu posso cravar em cima desse verde e do vermelho também. E esse vermelho de lá, se ele estiver vindo, se ele simplesmente desviar, ele vai mudar de cor? Isso. Ah, sim. É muito legal. Já usou muito? Eu usei, tem um vídeo que eu fiz para a náutica falando isso, porque isso aí é como se você ativando o Doppler, é como se você falasse pelo radar, você me corrija se eu estiver errado. Não. Como se tivesse falado pelo radar, fala assim, ó, marca tudo que estiver andando aí é alvo. Você está falando pro cara, se você está detectando coisas, alvos, vai? Você está detectando alguma coisa e eles estão se movendo, considera que é alvo. E me diz que alvo, pelo movimento que você está detectando, que alvo que está em risco no meu rumo. De colisão. Aí o que está, por exemplo, aquele alvo que está em verde, esse aqui, ó, teoricamente ele poderia estar, mas provavelmente ele está detectando o movimento para lá. Tá. Então esse aqui não é um perigo agora, mas ele está detectando o movimento para cá, então ele está em vermelho. E vem esses aqui, olha, esse aqui, por que ele está em vermelho aqui na minha porra? Porque ele está correndo mais que você. Mas a velocidade dele é maior. Teoricamente, ele não está sabendo a velocidade, mas ele com certeza está sabendo que ele está na minha direção. Tá. Esse aqui está no meu quase, Ó. no meu trabalho não. Ó,
até marcou para lá. Mas teoricamente ele e é menos preciso, então ele joga mais para a segurança. Eu coloquei aqui, ó, eu cravei os 3 alvos que estavam lá nessa explicação do code. Dá uma olhadinha. Mas você está dizendo para ele que você quer que ele olhe todo mundo como alvo. Isso. E na opinião dele, pelo que ele está vendo, o que pode ser um risco ou não. Ele pinta de verde e não indica nada. Eu posso ver na mesma tela a carta, o radar e o AES? Sim, eu tenho... Na prática, é fácil ver tudo numa mesma tela? Não, Você, à noite eu navego só, à noite eu navego com o radar para o chão. Ou eu tenho 2 telas. Isso aí. Mas existe... Esse aplicativo você pode jogar uma tela. Com esse equipamento você pode jogar. Espera aí que eu vou fazer. Aqui, tá? Eu tô aqui, certo? A sobreposição. Tá, vem aqui. Espera aí. Vai. Deixa eu abrir aqui. Uma pergunta, o AES teria mais alcance do que um radar? Ou você está recebendo, por exemplo, ele fala 20 milhas. O AES tem um alcance aproximado de 30 milhas. 30 milhas. Não é, Bia? 30 milhas. Depende da curva e Não, antena. depende de uma série de coisas, mas um alcance aproximado de 30 milhas, que é um alcance de um VHF potente. Aí dependendo se for um veleiro maior, se for uma antena de AES, você tem no máximo de 22 metros. Espera aí que eu só tô liberando ele aqui. Camadas. Em camadas, né? Radar. Espera aí. Baixo, alto, radar. Pode, ele está fazendo isso agora. Ele vai sobrepor o radar nessa tela. Isso. Pode. Pronto. Pessoal, dá uma olhadinha aí. O que foi feito agora? Tá? Eu tenho a carta e tenho o radar, mas só que essa leitura aí é do simulador em relação àquela apresentação do radar. Mas é normal, pessoal, quem gosta, certo? Eu prefiro 2 telas ou trabalhar uma independente da outra. O overlay é legal, é a leitura real do que o radar está te transmitindo, em cima da cartografia, os 2 juntos. É assim que ele vai te apresentar. Você poderia deixar uma imagem essa aqui com o radar, e nessa tela que você está aí, a carta e o AES? Sim, essa carta junto com a IS. E essa, a carta e o radar. Isso, olha lá. Vem aqui. Divide a tela de novo. É nessa tela com o AIS e o radar. Informações diferentes. Vamos. Dividido, 2 telas divididas. Não, por exemplo, como ele falou, eu vou navegar à noite, eu quero deixar uma só de radar Isso. e uma outra tela com minha carta náutica e o AES. Perfeito. Isso, tá bom. 2 telas. Entendi. Espera aí. Mas você está falando em 2 telas? 2 telas. É, cada tela vai apresentar informações distintas. Como aqui? Não, é uma tela com sobreposição e na outra tela com outras informações, né? Assim. Se você tem as 2 telas, não virou. Espera aí que eu já vou. Elas são independentes. Você vai ter uma que é master, que é onde a outra recebe os dados. Mas Vamos aguardar um pouquinho que ele deu uma esquentada. Duas telas separadas. Espera que eu já vou montar. Aí você pode do aparelho com 2 TV. Ou a TV ou o equipamento. Com uma imagem e o aparelho com outra. Como imagem, você está falando quando você está transmitindo para outro aparelho. transmitir Não, outra tela. você transmite a tela aqui, a tela aqui você transmite lá. Não, eu Você tenho não que ter pode. 2 TVs. 2 telas. Não, você tem que ter 2 fontes. Por exemplo, você tem esse aqui pode estar transmitindo para uma TV
E aquele outro que tem uma outra Wi-Fi vai transmitir para uma outra TV. Seria isso? Não, é que ele estava querendo... Você não está transmitindo lá? Sim. Então, eu queria saber se lá você podia ter não. aquilo e aqui tem outra coisa. Não, ele só está replicando. Ali seria um escravo, um slave. Aqui, Então, você quer 2 telas, coloca 2 telas. Tá? Pode dividir aquela. E aí, pessoal, tem mais dúvida? Vamos lá, tá? É que é uma conotação mais avançada. É verdade, Eu, por exemplo, não lembrava se apagava os dados. Não apaga. Pessoal, pois não. Sistema de câmera, não é da Remarinho também? Isso, é que não entrou aqui a câmera, mas nós temos a câmera noturna, temos... Dentro da cabine, pega 100% da visão à noite. Isso. Tem. Tá. Nós temos uma gama de câmeras. Temos para espelho de pupa, para proa, câmera que inclusive te dá qual que é a embarcação que está passando, câmera noturna, tá? Perfeito. A FLIR. São as câmeras da FLIR, tá? É pena que aqui no simulador ele não entra o recurso. Tem tá, vídeo no canal da Náutica, numa demonstração da Marina Express, a gente mostrando à noite a integração da câmera, que ela é estabilizada, com o radar. Você está lá no alvo, ela está lá, isso aqui, olhando. Aí você está no radar, aparece o alvo aqui. Você mete ali, aí você aperta a função de ele buscar para a câmera. A câmera está olhando para lá. Isso. Ela pega, no radar. Pode estar o meu, pode estar o meu. Não tem nada a ver. Ela está olhando para lá e você está olhando no radar aqui. Você clica aqui, ela direto. vai no alvo que você viu no radar. É animal. Não tem um vídeo que está observando durante a vista do barco pirata que está Mas aquela é uma câmera de CFTV normal. Aquela é uma câmera de CFTV. o cara não estava vendo. Não, então, gente, vamos combinar, né? Os caras estavam namorando no meio do canal de passar. Aí, difícil. Claramente, não tem visão para o comandante na posição do comandante na proa próxima. Então, se o cara está andando no canal, ele põe a câmera e cara, não fica olhando para a câmera. Tem 10 coisas para fazer. Tem o cliente perguntando para ele: tio, dá cerveja? Não, sou comandante. Tinha que ter um poleiro. É mais um. O tipo de sinal. Alguma coisa que tem lá fora que não tem aqui. Olha lá. É um alvo de AIS, mas é um tipo de embarcação. A gente costuma dizer, pessoal, que todos os aparelhos, eles te dão um recurso de melhoria da sua navegação. Mas o responsável de bordo é você. Sempre. Não adianta. Você vai, faz aí, põe piloto automático. Tá. Eu vou tomar... Não, o cara tem que ter o mínimo de senso, que é o meu barco, o meu brinquedo, certo? Eu tenho mais esse recurso para me auxiliar, mas eu sou o responsável da brincadeira ali, tá? Esses acidentes que acontecem é por consequência disso, às vezes. Tá? Se você pegar na carta náutica, está escrito lá embaixo. Na abertura. Não é para uso e navegação. Está escrito. Como assim não é para uso e navegação? Está escrito. Não, a usar apenas como referência, não é para uso e navegação. É óbvio que é. Não é eu querendo saber qual o tamanho da ação judicial que ele vai acreditar ou não. Porque está certinho. Pessoal, eu agradeço a vocês. Não, mas o COD aqui, a gente tem uma interface. Tá? E quem quiser, no caso, participar, é só falar com o Alexandre aí, que daí eles vão ministrar, certo, o data e horário de recurso mais avançado para operar o aparelho. Tá bom? Agradeço muito aí vocês. Se tiverem algumas dúvidas, a gente tá por aqui, vamos ficar aqui o dia inteiro. E vocês querem almoçar, né? Boa, obrigado.